Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma apresentação de um livro, o livro do mês, como vem sendo costume. Hoje é o nosso terceiro livro, a apresentação de uma chave de leitura que possa favorecer um entendimento mais amplo acerca do livro A Dialética da Colonização. Para esse momento eu conto com o professor Maurício Sandro, ele que já é um parceiro nosso. E aí a gente vai só aguardar que ele chegue aqui e que a gente possa então dar início a esse momento. Vou colocar aqui o título, deixar fixado aqui, para que as pessoas que possam ir chegando já tomem conhecimento daquilo que estamos tratando por aqui. Então estamos vendo aí então a chave de leitura para o livro do mês, e o livro do mês é A Dialética da Colonização. Então já chegou aqui o professor Maurício, no ar, como se dizia antigamente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, Dialética da Colonização. Opa. Bom dia, professor. Bom dia, professor Dalmo. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo. Hoje é o nosso terceiro livro do mês. A gente já passou pela Sociedade do Espetáculo, passou pela violência do Zizek, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dialética da colonização. E num período muito importante, né, um debate sobre taxação de livros. Os livros vão ficar ainda mais caros, e aí é um recurso para dificultar o acesso à leitura. E aí a gente percebe que isso também faz parte de um processo de colonização perene nesse país. E também o Alfredo faleceu no dia 7, né? 7 de abril. Então termina que a escolha do livro é uma homenagem também à contribuição dada por esse autor, mas também uma forma de contestar esse processo de colonização que nunca se encerrou nesse país, né? Tem algumas coisas que podem camuflar, mas que a gente percebe que é um processo contínuo desde que os europeus chegaram aqui. A gente vive esse processo, né? Então seja bem-vindo, professor, e aí vamos conhecer um pouco sobre dialética da colonização. Pois é. É um livro para ser lido e relido. Enquanto eu li, eu percebi essa necessidade, né? Até porque foi uma leitura assim, um pouco rápida devido a todas as atividades da semana, com o final de ano letivo de 2020 ainda, né? Atividades para... Então, assim, foi uma leitura rápida, mas, assim, fiquei impressionado com a beleza do livro, com a riqueza do texto, né? Certamente foi uma pesquisa que demandou muitos esforços, né? Da parte do Alfredo Bose, mas, assim, o resultado é magnífico, eu diria, né? Para quem quer conhecer e aprofundar mais a história do Brasil, né? Conhecer um pouco desse nosso tecido social, não pode deixar de ler esse livro do Alfredo Bose. Claro que existem textos clássicos, né? Inclusive ele cita, né, aqui autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, né, e os clássicos lá, Raízes do Brasil e Casa Grande e Senzala. Mas ele faz também, além de exaltar, né, a importância desses autores e de sua contribuição para conhecermos melhor o Brasil, mas ele não deixa de fazer, digamos assim, uma leitura também crítica em relação a esses autores, ou essa visão, digamos assim, mais clássica, né, que acaba, de alguma maneira, paradoxalmente, trazendo assim, as mazelas desse período de colonização, mas ao mesmo tempo uma certa valorização, né? No caso de Gilberto Freire, ele fala certa valorização do senhor de engenho, né? Então assim, é um tipo de leitura que quer ser uma leitura um tanto quanto, diríamos, apesar de toda a riqueza e tudo aquilo que
que é a contribuição de Gilberto Freire, também de Sérgio Buarque de Holanda, mas que tenta conciliar, digamos assim, interesses que são contrapostos, que são contraditórios, né? E aí, na verdade, há ao longo da história da colonização, né, esse paradoxo, e eu acho que o título ele é extremamente pertinente porque é a dialética, né? A gente vai percebendo nas entrelinhas do texto, acho que em todos os capítulos ele vai falando desses contrapontos, né, dessas divergências, mas que em alguns momentos elas se tocam, né? Eles se amarram, digamos assim, né? É algo bem assim, bem próprio da realidade do Brasil, né? Às vezes perceber certas conciliações, digamos assim, entre aspas, em realidades que parecem irreconciliáveis, eu diria. Assim, eu acho o texto magnífico, eu estou assim, encantado, né, querendo chegar logo às férias para retomar a leitura e certamente aprofundar um pouco mais, porque ele fala de muita coisa, né, ao mesmo tempo. Ele faz uma análise belíssima. Eu acho ali o início desse livro, eu acho fantástico, né? Aquela relação entre cultura, culto, colonização, né? E como isso dá um pouco a tônica do texto, né? Essa questão do culto, né? Desde os antigos, né? E a relação com a cultura também. Ele vai falar da cultura no sentido amplo, mas a cultura também como cultivo, né? E aí a questão da colonização ligada a essa questão do cultivo, da exploração, né? Das terras que são invadidas, no caso do Brasil. De terras, porque o livro ele abre perspectiva para a compreensão também, digamos assim, da colonização em outros países da América Latina e também da África, né? Na América Latina, do Brasil, mais especificamente, porque o livro trata mais disso, da questão brasileira, né, e também ali da expansão do mundo ibérico, né, da colonização empreendida pelos portugueses e pelos espanhóis, né, mas claro que serve também como chave de leitura para a compreensão, né, de outras experiências em outros lugares. Eu realmente, sim, achei um livro uma riqueza, né? E achar no sentido literal mesmo, porque ainda não conhecia esse texto, né? A provocação veio de sua parte, Dalma, e aí mais motivo para lhe agradecer. Eu fico grato pela sua disponibilidade sempre, porque a gente percebe assim que esse movimento de uma chave de leitura, né? A tentativa de apresentar elementos que possam fornecer um tipo de entendimento sobre o livro, né? E aí, claro, né, vai dialogando literatura e filosofia, sociologia, história, até geografia, né? Vão se tocando ali. E a gente oferece uma chave que tem uma perspectiva mais filosófica, em alguns momentos psicológica também. Uma outra pessoa poderia oferecer uma chave com base na literatura, porque inclusive o Alfredo tem um livro que é considerado um clássico acerca de entendimento da literatura brasileira, né? Uma história concisa da literatura brasileira, se eu não me engano o título. Esse é o título. Eu não li ainda, mas como estava E é uma obra pesquisando. de fôlego, né? É uma obra de fôlego aí. Inclusive apresentada como caminho indispensável na formação de quem está pesquisando sobre a literatura brasileira. E uma coisa que me chama a atenção é que o Alfredo tem ele tem uma especialização em filologia românica, né? Daí explica o primeiro capítulo, que é um capítulo poderoso, né? Esse primeiro capítulo é um capítulo monstruoso, vamos dizer assim. Monstruoso no sentido de que desconstrói muita coisa já nesse primeiro capítulo. E aí eu queria propor justamente esse primeiro capítulo, né? Essa perspectiva que ele apresenta de colonização, cultura e culto, essa tríade, na verdade, termina sendo três faces de um mesmo movimento, né?
E aí, quando ele fala da dimensão de colonização, a gente às vezes imagina a colonização como aquele processo de apropriação e a força, né, forçado, mas o autor deixa claro assim, olha, a colonização tem um processo muito objetivo e material, a chegada de um povo diferente, tomando posse de uma terra, tal, mas tem um aspecto simbólico, né? E nessa dimensão simbólica envolve culto e cultura, né? E aí, por formação, ele sai esmiuçando os termos e, ao mesmo tempo, conecta, né? Existe uma raiz comum para colonização, cultura e culto, de modo que, na realidade do Brasil, tem essa dinâmica de colonização que permeia a cultura e permeia também a forma de cultuar, né? A gente não, muitas vezes, a gente não consegue perceber o elemento invasivo, vamos dizer assim, porque a cultura nossa encobre, né? Inclusive é interessante, eu quero abrir um parêntese aqui, quando eu coloquei que esse era o livro do mês, alguém comentou contestando o termo colonização, né? E alegando que, não, mas a chegada da mensagem de salvação à terra de Santa Cruz, esses comentários de desnorteados, né? Assim, e aí, que foi em nome de Deus, aí eu, não, mas em nome de Deus mesmo que se massacrou quem estava aqui, quem já estava aqui, quem cultuava uma ou várias divindades e tal. É aí que está o processo de colonização, porque com a perspectiva de que é em nome do divino, se justificaria, né? Então a gente vê que até no exemplo, no comentário crítico, você fortalece a tese do autor, né? Colonização, cultura e culto são conectados e fazem parte de um mesmo esquema de domínio, né? Domínio objetivo, mas também um domínio simbólico, né? Sobre o modo de vida de um determinado grupo de pessoas. Então eu proponho assim esse primeiro capítulo aí, essa tríade de cultura, culto e colonização, né? O capítulo é monstruoso mesmo, no sentido de ser extremamente rico, né? Uhum. E nos dá a possibilidade de N reflexões. Nós tentamos, digamos assim, apresentar algumas dessas reflexões, dessa perspectiva filosófica, né? Tentando construir essa possibilidade de chave de leitura. Mas eu penso que assim, o ponto de partida seria exatamente essa perspectiva filológica, né? Essa busca da etimologia dos termos, né? Mas é claro que o autor ele parte daí para ir muito além, digamos assim, né? Porque ele vai pegar essa perspectiva mais filológica exatamente para fundamentar, de alguma maneira, né, a discussão que virá posteriormente, né, a essa perspectiva filológica, porque ele está tentando, né, ele até diz no texto que ele busca exatamente oferecer, digamos assim, uma espécie de princípio de compreensão, né, de toda essa realidade social, né, do Brasil, a partir de uma perspectiva histórica que é extremamente rica, né, que é extremamente contraditória, né, onde convivem interesses diversos, né, daí eu acho que o termo dialética é extremamente interessante, mas é uma dialética da colonização, no sentido de que o processo de colonização, que falando do Brasil, obviamente, a partir do livro, ele traz no seu cerne essa perspectiva dialética, né? Ou seja, ele quer conciliar elementos que são contraditórios, né? Como seria contraditório, né? Digamos assim, dizer que não houve esse processo de colonização, né? Como foi dito por alguém aí no comentário, que chegou em nome de Deus, mas exatamente essa tentativa de conciliação de elementos contraditórios, né? Como é que, em nome de Deus, se traz, digamos assim, a justificativa, né? Inclusive da matança desenfreada de índios, né? Falando ali do início do processo colonizador.
Então, eu penso que essas expressões, né, usadas no início desse primeiro capítulo, elas dão exatamente um rumo, um norte daquilo que vai ser exatamente desenvolvido ao longo do texto. Eu acho muito interessante quando ele diz, e aí eu não sei se é exatamente nesse primeiro capítulo, né, mas provavelmente por exemplo, para falar dessa dialética, que chegam juntas aqui a cruz e a espada, né? Só porque eu estou me lembrando do comentário que alguém fez aí. A cruz e a espada chegam juntas, né? Assim, com um certo interesse comum, mas em determinado momento desse processo colonizador, ele vai dizer que há uma separação, digamos assim, entre a espada e a cruz, ou seja, entre a perspectiva político-econômica dos interesses de Portugal, né, e aqueles que são os interesses da igreja. Mas aí é interessante porque por que tem esse movimento dialético, né? Ele vai dizer, em relação ao índio, né, que ele é disputado, tanto pela espada quanto pela cruz, né? Uns com um interesse mais específico, digamos assim, em seus corpos, nos corpos dos índios, e outros, né, no caso da cruz, e os que são representantes da cruz, né, os missionários, com o interesse ou foco, digamos assim, nas almas, né, dos índios, né? Mas é interessante porque ali, digamos assim, o mesmo grupo que está sendo disputado por interesses que são diversos, né? Então aí eu acho que a dialética está exatamente nessa diferença, nessa diversidade. E aí, digamos assim, a espada e a cruz que chegam juntas e que se separam, né? Mas a gente sabe que não é, ao longo do texto dá para perceber isso, não é uma separação que se dá de uma vez por todas. Elas acabam se encontrando em outros momentos, há momentos de tensão, né? Há momentos de divergência, se a gente pensar aí nos missionários, né? Em José de Anchieta, no padre Antônio Vieira, né? Em lugares, em situações diferentes, mas essa certa tensão, digamos assim, né? Porque eles precisam, ao mesmo tempo, defender os interesses da coroa, porque são financiados por isso, ao mesmo tempo, pelo fato de se inserirem no processo de aculturação, eles vão percebendo também o massacre e a necessidade, né, da defesa dos indígenas. Depois o padre Antônio Vieira, né, é muito interessante que ele traz uns textos de Antônio Vieira em um sermão lá, né, sobre os negros e colocando a situação dos negros e comparando com a situação da paixão de Cristo, né? Então, um certo dilema também digamos assim, eu diria quase que sentido na pele por parte desses missionários e essa tensão, né, que se mantém dentro do processo colonizador, né? O processo colonizador, eu diria que ele é como se a gente pensar assim, em termos dialéticos, lembrar da dialética hegeliana, né? Claro que aqui a gente tem que filtrar também algumas coisas, mas seria quase como esse elemento conciliador, né? desses polos, né? Que de alguma forma chegam juntos, mas se separam, depois se unem, depois se separam, e que de alguma maneira a gente pode perceber presente ainda hoje, né? Talvez de forma mais sutil, mas talvez em alguns pensadores, em alguns pregadores, né? Em alguns discursos, em algumas igrejas, esse movimento, né? Esse movimento de aproximação, às vezes de distanciamento em relação à questão da política, e que parece que no fundo acaba sendo um interesse também de cunho político, ou seja, tem um elemento colonizador também que vai para além da espada, eu diria, né? Porque quando ele vai falar do José de Anchieta, uma questão da língua, né? A língua tupi, e aí ele vai dizer que é preciso adaptar nesse processo de aculturação, mas aí vai se criar quase que uma terceira coisa, que nem é mais, digamos assim, a teologia clássica católica propriamente dita, e ao mesmo tempo não é aquilo que digamos assim, que o índio tem
como próprio da sua cultura e do seu culto, digamos assim, né? Porque é difícil compreender, né? Ele vai até usar lá ele apresenta em tupi, depois coloca a tradução, o Alfredo Bose, né? Falando desse Deus que salva, mas que é ao mesmo tempo uma criança. E aí, como é que o indígena vai entender isso, né, a partir do seu, da sua visão de mundo, a partir de sua cultura? Então, tem ali, isso é processo de colonização também, né? É uma colonização do outro nesse sentido, que tem suas marcas até hoje no Brasil, e eu acho que vão perdurar ainda de maneira forte durante muito tempo, apesar de todas as resistências. Mas é interessante se a gente olhar, por exemplo, talvez até fugindo um pouquinho, mas eu já vou concluir essa parte, para a história do Brasil hoje, para a questão de como se comporta, né? Aquilo que você chamava de classe média, hoje é até difícil dizer, né, usar uma linguagem para descrever isso, mas digamos, a elite brasileira, ela se comporta da mesma forma, né? Com essa visão colonizadora, por assim dizer, né? De que há alguns que estão para servir, enquanto que outros são senhores, né, na posição social que ocupam. Talvez não usem essa linguagem, mas o comportamento é basicamente esse. Basicamente esse. Isso. A gente vê a gente apresenta uma chave de leitura para o livro, mas parece que é pertinente afirmar que o Alfredo apresenta o primeiro capítulo do seu livro como chave de leitura para toda a realidade brasileira, né? Assim, uma forma de entendimento, né? É como se fosse assim, se você conseguir assimilar o que está no primeiro capítulo aqui desse livro, você vai ter uma forma de entendimento da realidade que parece mais adequada, porque algumas coisas que a gente entende, por exemplo, como feridas abertas, a gente fala muito do racismo assim. A gente diz o racismo é uma ferida, o racismo é uma ferida aberta na realidade brasileira. Por essa leitura do livro, a gente vai ver que não, o racismo é parte da realidade brasileira, né? Tá ali desde a origem da constituição daquilo que a gente chama de Brasil. E aí esse esquema colonização, né? Colonização com duas vias, né? O primeiro formato de colonização é a exploração. Alguém chega para explorar. E uma segunda via é alguém chega para se estabelecer, né? E o interessante é que no Brasil a gente vivencia esses dois formatos de colonização, né? No começo, o Brasil era uma colônia a ser explorada, né? Então a ideia é a gente vai extrair de lá. Só que isso fortalece um tipo de entendimento, um tipo de cultura. E inclusive a palavra cultura é ambígua, né, na leitura que ele faz, porque a cultura tem a ver com aquilo que está sendo cultivado também. Por exemplo, aqui a gente falava a cultura da cana-de-açúcar, tal, o cultivo, né? Mas aí, pelos encaminhamentos da história, chega um momento que o Brasil se torna a colônia a ser o lugar de estadia de um outro povo, né? Quem chegou para explorar, agora chega para se estabelecer aqui. E aí a gente vê essa tensão dialética, pelo menos na leitura que eu faço, porque o termo colonização, por essa ambiguidade, inevitavelmente vai gerar um conflito com quem já está aqui na Terra, né? Então, assim, obrigatoriamente, quem vem para explorar vai conflitar com um outro formato de cultura que já existia. Quem vem para habitar também vai conflitar com um formato de entendimento e de cultura que já existia, né? Então, colonização e cultura têm a raiz comum, como ele fala, mas também são termos que se associam nessa dimensão conflitiva, né? Tem sempre esses dois aspectos, a mentalidade, a religiosidade e o jeito do povo originário do Brasil lidar com a terra e o formato de entendimento e de religiosidade do europeu que aqui chegou, né? Então, essa dimensão de colonização vai sempre debater com essa perspectiva de cultura. E aí parece que dá para a gente fazer amarrar os termos, entendendo que para colonizar é preciso impor uma cultura, né? Que é justamente o que acontece. E aí aparece a terceira palavra, que é a palavra culto, né? Parece que, pelo menos no início aqui,
parece não, né? No início aqui, essa cultura é uma cultura religiosa, né? Tem uma perspectiva religiosa, inclusive de justificativa do domínio em nome de Deus. Inclusive ele vai falar do Anchieta assim, né? O Anchieta tem uns conflitos, Anchieta percebe a exploração do povo indígena, ele tenta se impor, mas no final das contas algumas coisas poderiam justificar esse domínio, né? Então, cultura, colonização e culto, a gente poderia ver que é um movimento de fortalecimento, né? A gente vai ver que o culto fortalece uma cultura, que fortalece uma estrutura de colonização. Por isso que esse debate vai ser sempre um debate rico, né? Porque, como eu falei, né? Parece que ele está dizendo assim, o primeiro capítulo do meu livro é uma chave de leitura da realidade. E porque a gente vai ver que no nosso país hoje, ainda esse livro é de 1992. E a gente vai ver que hoje essa dinâmica cultural aí permanece, né? Determinando muita coisa no que diz respeito a... E aí, se você for ver a história do fundamentalismo cristão no Brasil, tem uma influência política, tem uma intervenção de fora, então é um processo de dominação via culto, né? E é aí que a gente vai ver a riqueza do livro, porque a ideia do culto tem um debate muito poderoso aí do lugar dos mortos no culto, né? Ele parte da ideia de que o culto originário é um culto que leva em consideração os ancestrais, a vida dos ancestrais e a morte desses ancestrais. E é aí que o cristianismo entra como chave de entendimento desse processo de colonização, né? Porque para que se possa dominar, tem que se desintegrar esse entendimento sobre o lugar dos mortos, né? E aí vem a ideia de ressurreição, que aí é interessante, que aí a gente já passaria um pouquinho para o capítulo 2, né? Porque o José de Anchieta é o homem que promove esse... E eu fico meio assim, porque o José de Anchieta, a gente sempre teve uma visão... Eu mesmo sempre tive uma visão muito diferente dele antes de ler esse livro. Depois que eu li esse livro, eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? Quando ele fala que José de Anchieta aprende o tupi e tal, mas aprender o tupi é uma forma de desconcertar o culto original a partir de dentro, por aí vai. Mas a gente percebe essa dinâmica de o lugar dos mortos, a memória dos mortos como algo a ser desconstruído numa tentativa de colonização, né? Tanto é que a gente vê, e aí eu vou lhe entregar a palavra de novo, a gente quase não tem notícias das origens de povos africanos que aqui para cá foram trazidos na condição de escravo, né? Qual a origem desse povo? A gente não tem essa raiz. Aí quando a gente vai para os povos indígenas, a gente tem essa mesma dificuldade, né? Inclusive dia 19 é dia do índio, e a gente vê que o que a gente sabe falar sobre índio nas escolas é triste ver isso, né? É pintar o menino de índio e botar o menino para imitar um som que seria de um índio, né? Assim, a gente não tem essa raiz histórica. Mas não ter essa raiz histórica é fruto justamente desse processo, né? Não é um erro de percurso, é o próprio projeto, né? O projeto é esse, apagar a memória e impor um novo formato de entendimento, né? E aí o culto é a chave para isso. Pelo menos na leitura que eu faço, essa seria a chave de entendimento, né? O culto como esse processo de desmantelamento de uma memória sagrada. Como tem, digamos assim, sempre a investigação filosófica na leitura que nós fazemos, e até, assim, confirmo isso que você está dizendo, e já dissemos do primeiro capítulo da sua importância, é porque não só por aquilo que o autor diz, né? Mas como esses elementos eles podem ser elemento do culto, da cultura, né? Do cultivo, da colonização, aquilo que a gente chama de instrumentos que formam uma espécie de princípio hermenêutico interpretativo para a gente compreender a história do Brasil, né? De tal maneira que, assim, estou completamente de acordo quando você disse, se a gente consegue ler o primeiro capítulo desse livro, talvez até dar uma parada para refletir, pensar, né? Refletir e pensar sempre coisa de filósofo. Mas a gente consegue, né?
extrair do livro muito mais do que aquilo que a gente imagina que a gente consegue encontrar em um livro com um título como esse, né? A Dialética da Colonização, porque eu acho que esse termo dialética e essa perspectiva do primeiro capítulo com essa questão filológica, né? Vai ajudar a gente a entender não só aquilo que aconteceu historicamente, digamos assim, no Brasil, mas vai dar para a gente entender a relação colonizador-colonizado, né? Invasor, povo invadido, ou território invadido. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que o livro tem esse teor filosófico também, claro que é a partir da nossa leitura, porque a gente percebe de forma muito clara ali uma riqueza antropológica, né? Uma perspectiva, assim, no âmbito da sociologia, né? Então, assim, é um livro extremamente rico, mas eu penso que a chave, e essa é a nossa intenção, é exatamente nesse sentido, de um instrumento, a chave como instrumento que abre possibilidades de compreensão para além daquilo que está posto dentro dos limites de um texto, digamos assim, dos limites físicos mesmo, né? Porque o texto, obviamente, no seu sentido, ele vai muito além disso, né? E é por esse motivo que eu dizia no início que é um livro que me impressionou e que me impressiona, né? Inclusive, assim, fiz uma leitura rápida por causa do tempo, mas a minha atenção ela ficou muito fixada nesse primeiro capítulo por essas razões, né? E eu retomo isso que você está dizendo, né, percebendo essa relação entre culto, cultura e colonização, e talvez já indo para a ponte com o segundo capítulo. Acho que você já introduz, mas assim, quando ele fala do culto, ele vai falar exatamente desse elemento, né? A partir dos ancestrais, que já se sabe, digamos assim, que a questão do culto está ligada a essa relação com os mortos, né? E aí ele fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que é colocar os mortos na terra ou enterrar os mortos, né? E como a questão do cultivo, que está ligado também à ideia de cultura e que também está ligada à raiz de culto, né, significa lançar na terra a semente. Então me parece que a partir daí, a partir do culto e da cultura, o autor consegue enxergar e nos fazer enxergar a importância de um elemento fundamental, né, para o processo de colonização, que é a terra. A terra exatamente como fonte de riqueza, né? Num primeiro período, digamos assim, da colonização, essa perspectiva mais de exploração, né? E um momento seguinte, que é o momento de cultivo na terra, em que o colonizador, né, os representantes, né, do colonizador, entendendo aqui como representante de Portugal, né, e também da Espanha, né, e também de outros povos que em alguns momentos, né, invadem o Brasil, como os holandeses, tem os interesses também da Inglaterra, da França ao longo da história, mas assim, vamos ficar em Portugal, né, como os representantes, eles vêm para ocupar a terra, né, a terra que já pertence a um povo. Então veja como o culto, o cultivo, né, a terra e o processo colonizador são elementos que estão intrinsecamente ligados. Eu acho isso belíssimo quando o autor coloca essa dimensão, né? E ocupar a terra demonstra exatamente essa perspectiva, digamos assim, da espada, no sentido que ela representa, digamos assim, o interesse político e econômico de Portugal, né? Ou da metrópole. E claro que isso tem consequências para aqueles que estão aqui, né? Ou seja, a gente fala desse processo de consequências para aqueles que estão aqui e depois as consequências que vão sofrer, né, aqueles que são de outra terra e que vêm para aqui como escravizados, né? Não como escravos, mas como escravizados, para a gente entender que eles são feitos, né, escravos e não são naturalmente escravos como a gente
quase que naturaliza na leitura que se faz ao longo da história, né? Então eles são escravizados e aí tem uma relação também com a terra, né? Se tem uns que vêm ocupar a terra, uns assim perdem a sua terra, né? E perder a sua terra ou sair da sua terra, de alguma maneira é perder, digamos assim, o lugar tanto do cultivo como o lugar do culto, né? É por isso que o culto aqui, né, dos que vêm da África, vai ter esse elemento, a necessidade desse elemento sincrético, né? De tentativa de conciliação com a religião oficial daqueles que estão, digamos aqui, inseridos nesse processo colonizador, né? E eu diria, voltando assim para... A gente falou de Anchieta e também de Vieira, mas eu pensei agora uma coisa interessante. Mesmo nos momentos historicamente, a gente vai perceber esse distanciamento, né? E essa tomada de posição, por um lado, né, em defesa dos que já estão presentes aqui, mas o próprio processo de cristianização, né, com essa aculturação, de alguma forma se constitui uma espécie de perda, porque, afinal, né, digamos assim, a igreja, os representantes da igreja e aqueles que portam a espada, né, ou seja, os que portam a cruz e os que portam a espada, afinal de contas eles têm, digamos assim, algo em comum. Tem muitas coisas em comum. Tem o elemento da cultura, mas a religião é a mesma. Então tem um interesse, né, tem um interesse comum, mesmo quando eles estão distantes, digamos assim, nessa relação que a espada e que a cruz têm com os indígenas e depois com os negros, né? Que são explorados, que são escravizados para produzir riqueza, essa perspectiva econômica e política, e que são também, digamos assim, de alguma forma massacrados, né, na sua religiosidade. É interessante, e eu não sei se isso é no segundo capítulo, que ele fala da questão de alguém que visitou um fazendeiro, né, e que durante a noite ele pergunta como foi, eles que estava tudo confortável lá na cama, mas não conseguia dormir com o barulho, né, espécie de culto e de dança dos negros, e aí ele vai fazer uma leitura que aquilo é coisa diabólica, e aí vai queimar, né, os atabaques, ali os instrumentos, né? Eu acho que você lembra disso, eu não lembro qual é o capítulo, mas que tem esse fato aí, né, que é um fato ilustrativo, ou seja, não é algo que o autor pura e simplesmente quer colocar ali, né, para enriquecer o seu livro, mas, mais uma vez, pelo menos na nossa leitura, pode ser entendido como uma chave de interpretação, né, daquilo que continua acontecendo. Por exemplo, não é raro a gente escutar notícias, né, de invasões, por exemplo, de alguns, se dizem cristãos. Eu já ouvi notícia, por exemplo, muito no Rio de Janeiro, né, assim, em relação a alguns evangélicos invadindo, né, o lugar de culto, né, os terreiros, né, e condenando e usando essa mesma linguagem, que estão fazendo um culto ao demônio. Quer dizer, é uma coisa que não está tão longe, não. É aquilo que você diz, é enraizado no processo, não é uma ferida, né? Isso é mais profundo do que uma ferida, né? É mais profundo. E a gente percebe a cultura, uma relação entre cultura e linguagem, né? É indispensável essa dinâmica. A linguagem é uma demonstração de expressão de cultura e tal. E aí ele menciona... essa história que o senhor fala é no capítulo 2 mesmo, assim. Mas aí, voltando um pouquinho para o capítulo 1, quando ele vai falar sobre algumas coisas que são feitas para serem reproduzidas e manifestar um estilo de cultura, né? A história é contada a partir dos vencedores, né? E aí vem o descobrimento, a ideia de descobrimento. E aí ele menciona que na Espanha o termo exploração e colônia e colonização, esses termos foram varridos, né?
você deveria se referir aos colonizadores como descobridores, né? Aqueles que descobriram. E aí tem uma dimensão cultural, né? Eu descobri porque... Por que que eu posso dizer que descobri e não digo que eu invadi? Porque a cultura garantiria um nível superior, né? A cultura da Europa cristã e branca, quando ela chega com o direito de se impor sobre a outra, né? Por isso estaria justificado a substituição do termo colonização por descoberta. E aí o cara que matou muita gente vai ser chamado de descobridor, né? Então, assim, se apaga essa parte da história, porque o povo que é reprimido e até suprimido, ele não teria esse direito de reivindicar alguma coisa. E aí, quando a gente fala sobre, no caso do Brasil, inclusive foi essa semana, né, o descobrimento do Brasil, né, a coisa mais descarada do mundo é esse aspecto de uma ideia de um descobrimento. Não, já tinha gente aqui, tinha uma cultura estabelecida e muito rica, por sinal, e que é violentada, né? O Brasil nasce de um estupro, né? A verdade é essa sobre o Brasil, não é um negócio. E aí a gente vai vendo que para que se apague essa necessidade de reivindicar, é preciso que a gente imponha, né? Que a gente silencie. E aí eu entro propriamente no capítulo 2 porque foi o que me chamou muita atenção. Claro que o capítulo 1 é o coração do livro, na minha opinião, o capítulo 1 e o 10, né? Porque o 10 é como se fosse... já que a gente chegou até aqui, a conclusão é essa, né? Embora o livro tenha uma conclusão, mas o capítulo 10 é como se fosse uma síntese do caminho, né? A ideia de cultura como impossível, né? O capítulo 10 ali. Culturas e não cultura, né? Mas aí a gente deixa para frente. Mas assim, o capítulo 2, quando ele diz que aquele processo, até a forma como a gente conta é uma forma colonizada, né? A gente diz, o José de Anchieta mergulhou na cultura indígena, aprendeu o tupi e evangelizou os índios. E aí o Alfredo Bose diz, não, mas essa catequese é uma colonização poderosa, né? Porque ele desconstrói a partir de dentro aquilo que é a tradição religiosa indígena. E aí ele usa a expressão Tupã, né? Que é referente a... E inclusive, a gente é educado para ver dessa forma, né? Tupã como uma divindade indígena, né? A gente usa até a expressão infeliz, o folclore indígena. Mas, assim, Tupã, e aí ele expressa, né, as forças da natureza. Então, seria, na verdade, uma síntese de toda uma relação com a natureza, com a terra, como o senhor apresenta. E aí o Tupã indígena com o Deus judaico-cristão é um negócio absurdo na cabeça de um índio, né? Assim, inclusive ele comenta. Então, como é que eu vou fazer para infiltrar essa história? E aí há uma associação entre o Deus poderoso que controla as forças da natureza e o Deus que redime, né? A ideia de salvação e pecado. E aqui aparece uma coisa que para mim é muito cara do ponto de vista de uma reflexão psicológica, que é a ideia de culpa. Porque a ideia de salvação, a ideia de remissão supõe uma ideia de culpa. E essa ideia de culpa é o miolo da tradição religiosa cristã. E até o Nietzsche diz, né? De tanto dizerem que você é culpado, você se sente culpado de verdade, né? E então é mais ou menos assim que acontece, né? Esse infiltrar da ideia de um Deus que redime terminou suprimindo o Deus poderoso que reivindica relações com a natureza e tal. E a partir daí está desconstruída a relação de povos nativos, tanto com o divino quanto com a terra. Então, se isso acaba, eu tenho o direito, então, de impor um novo divino e uma nova relação com a terra, né? Então, a visão que ele tem sobre o José de Anchieta, é claro que a gente poderia discutir isso uma vida, né, sobre José de Anchieta, mas, assim, é claro que é fruto também de uma cultura, o José de Anchieta é fruto também de uma cultura, mas a leitura que eu reivindico aqui é que a ideia de que o José de Anchieta mergulha para conhecer a cultura indígena e a partir daí propor um diálogo é uma coisa que a gente precisa superar, porque não é isso que acontece, né? O que acontece é alguém que entra com muita boa vontade, mas para apresentar algo que ele tem como superior, né? Então isso aqui é um negócio que não dá para deixar passar, né?
E aí eu vejo, como o senhor fala, que também ainda no nível da linguagem, né? A gente diz assim, os povos escravos. Então a gente naturaliza a escravidão, né? É por isso que no caso brasileiro eu nunca vou, eu dialogo com outra linha, né? Eu caminho com Lélia Gonzalez, quando ela diz, não, você está dizendo que o racismo é uma ferida, e eu digo, não, o Brasil se constitui a partir do racismo, né? É o esqueleto que segura essa civilização brasileira. Então está no inconsciente coletivo, né? Recorrendo a Jung, então fica muito difícil de lidar com essas dinâmicas de exploração, né? Por isso que esse livro para mim se torna fundamental, porque abre essa porta de debate sobre esse enraizamento, né? É uma cultura que precisa apagar uma outra, né? Você apaga uma cultura que já existia, impõe uma nova cultura, mas para isso tem um ideal de culpa que vai ali permeando todo esse processo. Muito interessante essa questão da linguagem, que você faz menção. Eu me lembrei do Wittgenstein, né, quando ele vai dizer que os limites da nossa linguagem denotam os limites do nosso mundo, da nossa visão de mundo. Né? E aqui eu tomo limite não no sentido negativo, né? Mas no sentido de Onde pode chegar, né? coordenadas que, dentro das quais nós conseguimos enxergar o mundo que nos cerca. E é interessante quando o autor fala dessa questão, não é pegando esse termo específico aí, Tupã, ele vai falar de outros termos também, né? Inclusive, como transpor essa ideia de pecado, né? E de remissão, né? E de culpa para uma cultura que não tem essa visão, essa cosmovisão. E é interessante, talvez fazendo um adendo depois para retomar isso aqui, como até hoje assim, é difícil para, às vezes, a gente dialogar, né, com algumas pessoas, alguns grupos, porque me parece que alguns têm uma dificuldade imensa pelo menos de forma abstrata, pelo menos, digamos assim, naquele sentido aristotélico, né, de abstrair por um instante, de esquecer por um instante, por exemplo, a ideia de pecado ou de culpa. É uma coisa tão enraizada que as pessoas não conseguem pensar, por exemplo, na possibilidade de que existam outras culturas, né? Que existam bilhões de pessoas que não têm essa concepção de pecado, essa concepção de culpa como existe no mundo judaico-cristão. E nós geralmente tendemos, por causa disso, né, a quase que ler a natureza humana, né? Quase não, a ler a natureza humana nessa perspectiva, né? E aí a gente vai atribuir também, né, que o comportamento do índio, ele também é um comportamento mesclado pelo pecado, ele é mesclado pela culpa, e aí ele necessita, né, de remissão, ele necessita ser redimido, ele necessita de salvação, né? Veja o tamanho do problema que a gente já tem aí. Agora, voltando para a questão lá dos termos, né? Ele também fala, por exemplo, em relação a um termo, tá ligado? Ele associa outra palavra, a palavra Tupã, para falar da mãe de Jesus, né? Ou de Nossa Senhora, faz um determinado momento do texto. Mas, né, voltando para essa questão do Tupã, você estava falando aí e eu imaginando aqui. Né? Primeira coisa, né? A questão da linguagem é extremamente complexa, porque não é só uma questão de linguagem, entendida a linguagem talvez como a partir da linguística, né, um modo de se expressar de um povo, mas a linguagem ela carrega consigo todo elemento da cultura, né? Ou seja, né, a cultura está presente na linguagem, assim como a linguagem está presente na cultura. Então, quando se pensa, embora aqui não dê para a gente adentrar muito nas intenções de José de Anchieta, é possível que as intenções fossem as melhores possíveis, sobretudo a partir de determinada experiência em que ele vai convivendo com os índios, mas aí você mesmo que seja a intenção boa, mas o problema ele não deixa de existir, né? Que tipo de problema? Quando você tenta pegar uma palavra, né? Em que uma cultura entende com essa palavra essa manifestação da natureza, mas não só a manifestação da natureza, mas a relação com a natureza, com os fenômenos da natureza, a relação com a terra, né? E tenta dentro dessa palavra colocar, digamos assim, uma outra ideia, um outro sentido que seria
o Deus cristão, né, o Redentor, o que é que acontece? Não só tem essa problemática do fato de, digamos assim, da dificuldade de se compreender isso, mas nesse processo, de alguma forma, você está, né, mesmo que a intenção seja boa, você está anulando uma cultura, né? A partir da anulação de um termo ou de uma frase, ou da tentativa de traduzir uma frase, mas em que você substitui, né, digamos assim, eu não diria uma ideia, porque uma ideia também é algo muito da nossa perspectiva ocidental, racional, né? Mas aquilo que, por todo o universo que tem por trás de uma palavra, você substituir por outro universo, né? Não é só uma questão de tradução. É uma questão que dentro desse interesse por essa palavra específica, tem todo um vocabulário, tem toda uma gramática, mas dessa palavra específica, você tá carregando dentro dessa substituição, né, todo um processo colonizador que implica anulação da outra cultura ou diminuição da outra cultura, né, ou supremacia de uma cultura em relação à outra. É por isso que eu digo que o texto é extremamente rico. Você pode pegar nisso aqui, nesse exemplo que você está dando a respeito da linguagem, e fazer toda essa interpretação. O que é que se esconde por trás, né, da substituição de um termo, né? É todo o interesse de alguma maneira, implantar uma cultura e, de alguma forma, suprimir outra, mesmo que se assimile a outra cultura nesse processo que ele chama de aculturação, não é isso? Agora, esse assimilar a cultura indígena, tentar aprender a língua, na verdade, tem uma intenção, né? Que é essa intenção de sobrepor sobre essa cultura uma outra cultura, mesmo que tenha toda a intenção religiosa, tenha toda a boa vontade, mas, digamos assim, as consequências desses gestos, elas vão aparecer, né? Sem que a gente tenha necessidade aqui, acho que não teria nem necessidade nem tempo de fazer uma reflexão, pelo menos agora, de quais seriam as reais intenções, isso é até complicado, né? Mas ele está imbuído desse sentimento colonizador, de alguma forma. Uhum. E aí é interessante porque quando a gente faz um paralelo entre a forma como os povos nativos são colonizados e povos vindos da África também são colonizados, a gente vê uma diferença gritante, porque assim, a tentativa de suprimir a cultura indígena a partir de dentro, né? A partir de dentro. Então, assim, aprender o tupi para infiltrar uma compreensão nova numa estrutura já conhecida. E quando a gente fala no sentido do culto, né? Com povos africanos, você vê que tem aquelas dimensões, né? A igreja do Rosário dos Negros, né? Onde os negros vão, porque eles não podem frequentar a mesma igreja que os brancos, tal. Mas aí a pessoa que vem da África na condição de escrava, ela olha para uma imagem católica e transpõe para o seu rito, a sua cultura, né? De modo a dizer, estão dizendo que ali é Santa Bárbara, mas eu digo que aí já transpõe. Então veja que parece que isso acontece, pelo menos na leitura que eu faço, né? Porque como já é uma condição de mercadoria que as pessoas vindas da África chegam aqui na condição de mercadoria e não estão na sua terra, parece que se supõe que seria mais fácil fazer esse domínio simplesmente impondo, né? Desterrar uma pessoa parece que daria mais poder ainda, né? E como os índios já eram daqui, parece que precisa entrar no mundo deles para desconstruir o mundo deles, né? Mas aqui seria uma reflexão para um outro momento. Inclusive tem um livro, O Sagrado Selvagem. É um livro bem interessante, O Sagrado Selvagem. Eu só não lembro quem é o autor. E o penúltimo capítulo do livro é o encontro dos deuses africanos com os espíritos indígenas, né? Ele fala desse processo também, mas é muito interessante como é que acontece isso, né? Essa mescla que resulta no Brasil. E esse debate aqui nos mostra justamente essa dificuldade de fazer essa ruptura, né? A nível de Brasil, porque a gente tem uma estrutura religiosa hoje que caminha nessa mesma perspectiva de demonização daquilo que não é seu, né? Daquilo que é diferente. Embora
não exista um catolicismo originário, né, aqui no Brasil. Tem muita coisa misturada que termina aí na leitura que a Lélia, é outra autora, né, não está aqui, mas a gente vai mencionar. Ela diz que isso terminou sendo um tipo de vitória do povo colonizado, né? Você pode até ter me dominado, mas eu coloquei elementos da minha cultura dentro da sua também, né? Esse aspecto, que aí eu acho que o Alfredo trabalha isso mais ou menos ali no final do livro, quando ele fala de cultura brasileira, não, né? Existem culturas, vários formatos de culturas, né? E aí haveria esse espaço para esse debate. Eu não sei se o senhor já assistiu, mas eu estava lembrando aqui daquele filme, é um filme antigo, A Missão, que é com Robert De Niro, se eu não me engano, que mostra justamente essa... Claro que o livro vai defender a mesma perspectiva da superioridade branca, né? Mas tem um aspecto de descoberta do personagem e daquele pequeno grupo de jesuítas, porque eles criam um tipo de colônia, colocam ali alguns indígenas e depois eles têm que tirar, né, os indígenas. E aí um índio diz para ele assim: seu Deus primeiro mandou eu deixar minha terra e vir para cá. Agora seu Deus mandou eu sair daqui e voltar. Mas o que é que seu Deus quer de fato, né? Esse debate narrativo com o divino é algo que que acompanha a gente desde o começo. Isso, o autor é Roger Bastide, isso mesmo. Obrigado, Francisco. Esse Francisco de Teixeira, abraço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E, inclusive, esse livro está disponível em PDF, já que o livro vai ficar mais caro ainda, é uma forma de ter acesso, né? Um livro muito bom também, interessante. Esse debate, essa narrativa, né? Essa guerra de narrativas. E se é uma guerra de narrativa, é também uma guerra de mediadores, né? O que é que está sendo entendido por Deus, por sagrado. Isso acompanha a gente desde o início. O que torna o debate mais denso quando o assunto é cultura, porque a cultura nossa parece que nasce enraizada no cristianismo e isso vai suprimindo qualquer coisa que seja visto como diferente, a ponto da gente achar normal que uma pessoa que frequentou um terreiro ali seja apedrejada quando saia, né? Tem gente que acha que isso está tranquilo, porque é em nome do Deus verdadeiro, né? Então é difícil, é uma luta pesada a se travar. Continuando de alguma maneira, pelo menos da mesma ideia, mas aí, digamos, a partir de um outro tema, que me vem assim, à mente agora, é a questão da arte, né? Em determinada parte do texto, quando ele vai falar exatamente da perspectiva barroca e dos neoclássicos, né? E aí sobre o Aleijadinho e aquilo que, né, se produz, que ele vai dizer que não é os profetas não são figuras do barroco, mas figuras bíblicas. E aí ele faz menção a uma espécie de crítico, digamos assim, de arte, né, que tem já mais próximo de nós assim no tempo, tem a influência francesa e aí aquela mesma visão, aquela mesma cultura, né? A partir de um olhar neoclássico, alguém vai fazer a interpretação e vai dizer, né, que quase que dizer que aquilo não é arte propriamente dito, né? Embora tenha um momento que ele elogie, porque ele diz, se alguém olha assim de maneira um tanto quanto superficial, você se impressiona, mas aí você percebe que na obra do Aleijadinho lá se teria uma espécie de discrepância, né? Se a gente for olhar do ponto de vista geométrico, né? A proporção da cabeça com o corpo, tudo aquilo. E por causa, digamos assim, da lembrança desse trecho do livro, eu fiquei pensando aqui nessa questão do Brasil e da cultura e da mentalidade brasileira, como nós acabamos, assim, porque isso é nossa história, né? Isso é a nossa história. Não significa dizer que a gente não possa tentar construir novas histórias, novas perspectivas dentro da história. Como existe, por causa de todo esse processo, imagino, de colonização, em nós nós introjetamos tanto a ideia do colonizador e da valorização do colonizador, quanto a ideia de quase que uma necessidade de sermos subjugados enquanto colonizados. Ainda hoje,
por exemplo, se a gente pensa digamos assim, numa elite brasileira, claro que não vai ter tempo para discutir esse termo aqui, toda a complexidade que o termo elite traz, mas é uma palavra que eu estou encontrando para resumir, né? Às vezes a palavra burguês, mas burguês é outro termo também complexo, que dependendo do período histórico, eles são inicialmente revolucionários, depois tomam o poder e a revolução tem que ser feita por outro grupo, digamos assim. Mas vamos pensar assim na elite, porque hoje em dia eu acho muito complicado esse termo classe média, porque aí tem uma enormidade, né, de diferenças dentro dessa expressão. Mas, digamos assim, a elite pensa com a cabeça, digamos assim, do colonizador, tem essa mentalidade, quando olha, digamos assim, para as classes menos favorecidas, né? E a gente vê isso concretamente, se a gente pensar na política nos últimos anos, a questão de pobre andando de avião, né? E que isso, digamos, de alguma forma irrita a elite, né? Ou a presença de pobres no shopping center, digamos assim. Ao mesmo tempo que tem essa mentalidade em relação, digamos assim, à classe menos favorecida, tem uma espécie de atitude não só de colonizado, porque todos nós somos de algum modo, mas a atitude de subserviência em relação, por exemplo, que a cultura dos Estados Unidos é uma cultura, digamos assim, que hoje é extremamente complicado do ponto de vista antropológico falar de uma cultura superior a outros, né? Mas assim, que é uma cultura que deve ser imitada de alguma forma, uma cultura europeia. Basta perceber o tanto de termos da língua inglesa que nós vamos absorvendo quase que naturalmente, né, por causa das redes sociais. E aí, de alguma forma, é o mesmo processo, de alguma maneira, de desconstrução da cultura através da linguagem, né? Nós parece que somos quase que obrigados a usar certos termos de certos contextos, né? Que isso, o Ariano Suassuna fazia uma crítica contundente, né? Era isso, ao fato de a gente usar o termo show, né? Como ele dizia não fazer show, era uma aula, espetáculo, mas não show, porque ele disse que show é uma interjeição que se usa lá no sertão para espantar as galinhas, né? Show, show. Então ele disse que a gente traz esse termo, né? E ele permanece na nossa cultura, sei lá. E hoje tantos outros, né? Fast food. E aí a gente vai perdendo coisas que a gente poderia dizer em português, mas a gente acaba colocando isso e o processo me parece o mesmo, né? Ou seja, isso que você está dizendo, essa questão e que o Paulo Freire também vai dizer, né? Que o desejo, uma coisa assim, o problema é quando o desejo do oprimido é se tornar também opressor, né? Quando a educação não é libertadora, alguma coisa nesse sentido, né? Parece que A educação não é libertadora. Nós reverenciamos, né? Aqueles que estão, digamos assim, como opressor, para quando chegarmos eventualmente lá, queremos que os outros também tenham uma atitude de reverência em relação a nós, quando não é uma educação que realmente é liberta. Mas seria um outro elemento, quando falei a partir da arte, dessa desvalorização por parte de alguém que vem dessa influência lá francesa, né? E o neoclassicismo contra uma oposição ao barroco, e que na verdade é mais um elemento da dialética, por isso que eu digo que é o primeiro capítulo e o termo ele ajuda muito, porque ele vai dizer que é uma terceira coisa já, né? Por isso que é dialética, né? Nós nem temos aquilo que você dizia também, nem em relação aos negros na leitura de Lélia Gonzalez, né? Quer dizer, não é só a cultura, sei lá, do colonizador que suprime, digamos assim, a cultura do colonizado, né, ou daquele que foi desterrado, mas de alguma forma elementos da cultura indígena, da cultura negra vão entrando nessa cultura branca que vem da Europa e que ao mesmo tempo forma isso que se chama de Brasil, que é uma outra coisa, digamos assim, de alguma forma é uma terceira coisa, né? Por isso que em cada elemento do texto, a riqueza do livro é essa, dentre tantas outras, é perceber, né, certos parágrafos eles são realmente chaves para você fazer uma leitura da realidade, né? Que é uma leitura extremamente atual, apesar de o livro já ter quase 30 anos, não é isso? Isso. Ano que vem faz 30. 92, né? Ano que vem faz 30, isso. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. É um livro bem interessante. Eu destaco ainda, em relação a isso, um outro aspecto que ele traz no livro, quando ele come claro, aí ele traz para o campo onde ele é o
o dono mesmo assim, né? Ele traz para a literatura e ele puxa o Alencar, né? Ó, tá falando aqui quem é esse índio que é apresentado e tal. E é esse aspecto de como a nossa literatura termina favorecendo algumas imagens de domínio, né? E aí ele fala sobre a imagem que é apresentada do indígena, né? E aí ele fala sobre o poder físico, a beleza. Isso aqui é bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, agora, toda virtude indígena é como se fosse assim. A virtude do indígena, ela está vagando pelo mundo à procura de alguém que a conduza. E esse alguém que conduz é sempre o português, né? Tem sempre uma aliança com o português, tem sempre uma reverência ao português. É como se toda essa virtude não tivesse um valor em si, mas precisa de uma referência portuguesa para poder alcançar aquilo que é o seu valor máximo, né? E aí a gente vai percebendo que ele deixa claro que a literatura presta esse serviço de tentativa de adequação, né? Já tem falado do Gilberto Freire, que tenta conciliar o inconciliável, e aí ele fala também do Alencar, dizendo quase a mesma coisa, né? O livro é bom, as escritas são interessantes, os romances são bem escritos, mas no fim das contas ele termina colocando o indígena como submetido a um tipo de condução portuguesa, né? Ainda que essa condução pareça amigável, né? Como um formato de aliança e tal, mas não, termina que é dominação, né? Como se não tivesse um poder em si. E isso é interessante, porque essa mentalidade do não ter o poder em si é o que sustenta vários discursos contemporâneos, né? Da perda ou da falta de autonomia, então precisa de alguém que conduza. Por isso que quando a gente embarca na política, o Brasil, acima de todos, é um Brasil submisso a interesses que são de fora, né? Não tem uma autonomia em si, é sempre essa busca por alguém que mande, né? Tem um texto que fala sobre isso, é um pequeno artigo que usa uma expressão bem interessante. Diz que o Brasil funciona de modo geral, né? O inconsciente coletivo brasileiro obedece uma lógica de colonizado, colonizador, né? Existe uma tendência a buscar sempre alguém que mande, sempre alguém que queira. E quando a gente constrói algo que rompe com isso, as resistências estarão dentro, né? Porque a gente parece não acreditar que pode também estar numa condição de autonomia maior, né? Por isso que é um livro muito rico nessa perspectiva, quando associa cultura, culto e colonização como chaves de um mesmo processo, né? Agora, o José de Alencar eu não esperava não, mas o Gilberto Freire parece que é quase uma unanimidade, né? Essa resistência a essa tentativa de conciliação, que aí nasce, né? A ideia de que o brasileiro é cordial, aquele mito, né? O brasileiro é cordial. Agora, voltando um pouquinho para lhe entregar a palavra, né? Sobre essa relação entre a cultura colonizada exercendo uma certa influência sobre a cultura colonizadora, né? A gente vê a perspectiva do bom selvagem do Rousseau, parece obedecer esse esquema, né? Também, é claro que ele não é nem mencionado nesse livro do Alfredo, mas parece que isso seria um exemplo, né? A perspectiva de que o ser humano é naturalmente bom, parece que evoca essa dimensão daquilo que é, embora o termo seja selvagem, né? Mas é como se fosse uma pequena influência do dominado sobre o dominador, né? E o Alfredo menciona uma história, né? Não sei se o senhor lembra uma história de que o Montagnier teve um diálogo com os índios e por meio de um mediador, né? Tem um mediador, isso é na França. Não sei nem a origem desses indígenas, eu não sei se não sei, não adianta. Mas assim, ele por meio do intérprete, ele fica espantado porque os índios dizem, ó, a gente não está entendendo porque é que vocês são tão obedientes a um menino, né? Porque o rei ainda era um menino. E outra coisa que a gente não está entendendo é por que tem gente com fome que vai pedir nas portas? Por que não pega pelo pescoço e divide a comida, né? Esse espírito resistente espantou o Montagnier, né? Mas parece que quando a gente olha para o Brasil de hoje, o povo brasileiro é um povo que aceita muita coisa calado, a gente percebe que essa desconstrução desse espírito original até aqui funcionou, né? Até aqui funcionou e o brasileiro aceita de forma servil muita coisa, infelizmente. Acho que aí tem também um outro elemento para a discussão bem interessante, porque no contato entre culturas não tem como ter uma
uma influência que seja mútua, né? Embora eu acho que o diferencial é o peso da influência, né, digamos assim, de uma cultura sobre outra, o que faz com que uma cultura seja, digamos assim, nessa relação dominadora e a outra seja, de alguma maneira, dominada. Mas eu acho que esse fato de a cultura dominada ou colonizada, de alguma forma, imprimir elementos na cosmovisão do colonizador, eu acho que a gente poderia também ler isso como uma espécie de expressão de resistência, de alguma maneira. Assim, voltando à leitura e à menção que ele faz em relação a José de Alencar, né, escritor cearense, e a figura de Iracema talvez seja exatamente essa figura emblemática dessa visão romântica em relação ao índio. Isso acaba encobrindo, de alguma maneira, né, um elemento extremamente importante, que é o elemento da resistência, né? Ao longo da história a gente tem também esse elemento de resistência, seja da parte do índio, seja da parte do negro, né? Seja da parte de movimentos, né? Acho que ele vai fazer referência a Canudos, né? E também faz referência a outros elementos. E aí, mais um aspecto da dialética, né? Como é que ele vai dizer essa experiência de Canudos, como traz essa questão da religiosidade no sentido tradicional, se a gente pensar aí na figura de Antônio Conselheiro, mas ao mesmo tempo, e é por isso que eu acho interessante como se conciliam esses elementos, ao mesmo tempo é um lugar, por assim dizer, muito mais do que o lugar físico aqui, eu estou falando como um lugar simbólico também, de resistência, né? Claro que aqui já num contexto mais próximo, em relação à questão do império, né? Da questão da cobrança de impostos, mas aí você tem esse elemento que expressa dentro, digamos assim, do povo da terra, que já é um povo que já é fruto dessa essa mescla, digamos assim, mas de alguma forma continua, digamos assim, na situação de colonizado, né? Mesmo quando há uma mudança, digamos assim, na forma de governo, né? Mesmo quando você sai da condição oficial de colônia, né? Digamos assim, a coroa vem para cá, e a gente sabe um pouco as razões, não é por espontânea vontade, mas é porque Napoleão está lá invadindo Portugal e o rei Dom João VI, né, foge, digamos, aqui para cá e traz a coroa, e depois tem um processo de independência, e você tem realmente a monarquia aqui no Brasil. Mas mesmo com essa mudança, digamos assim, aquilo que às vezes historicamente se diz, nós saímos de um processo de colonização para um processo, né, de independência, né? Mas a colonização aqui é muito mais do que digamos assim, algo puramente factual, histórico. É todo um processo que tem também o seu caráter simbólico, que continua existindo até hoje, né? Ou seja, a ideia de colonizar permanece a mesma, né? Ou a ideia de que não é um povo que subjuga outro, mas dentro de um mesmo povo tem um grupo que é um grupo que subjuga, e um outro grupo muito maior que é um grupo subjugado. É nesse sentido que eu digo que mesmo fora daquilo que historicamente chama-se de processo de colonização, a colonização, esse movimento colonizado, ele continua aí presente. Mas assim, quando você falou dessa questão dessa visão meio romântica do índio e da crítica que ele faz, sem deixar de exaltar, digamos assim, né, a riqueza e os valores do escritor, né, José de Alencar, assim como ele faz em relação a Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, sem deixar de exaltar os méritos, digamos assim, literários e outros, certamente, de compreensão da realidade, ele vai imprimir também na sua leitura crítica, né, esse elemento que o colonizado acaba imprimindo no colonizador. E aqui eu estou fazendo a leitura que isso pode ser entendido também como uma forma de resistência. Porque às vezes essa visão que você colocou aí, inclusive continua existindo no Brasil, né, de que o brasileiro ele
ele é pacífico, né? Essa visão que é muito forte. É uma maneira também de tentar quebrar a ideia de resistência, né? Que é uma parte da nossa história importante, né? A gente precisa, acho que, resgatar esses movimentos de resistência, e a gente tem, talvez, pouco conhecimento, a gente, eu digo, no geral, né? Digamos assim, dessa... Inclusive, você dizia aí, né? A gente vê o índio muito numa perspectiva folclórica, né? A gente não adentra para conhecer a cultura, o valor cultural, né? Toda essa relação que ele tem com a natureza, né? Pelo contrário, a gente acaba... a gente continua, né, destruindo, né, o habitat natural, por assim dizer, dos indígenas, né? Queimando as florestas, diminuindo os espaços, né, físicos, geográficos de convivência, né? De alguma forma, o mesmo processo de anulação da cultura, né? Acho que são poucas hoje sei lá, os grupos que não têm nenhum contato, não tiveram nenhum contato, talvez seja raríssimo hoje em dia, né, com o branco, né? Esse processo de missionários que vão para tribos indígenas para evangelizar hoje continua da mesma forma, da mesma maneira, né? Que de algum modo é o mesmo processo, eu diria, né? Um pouco de você vai com o intuito. É diferente, por exemplo, de muitos, se a gente pensar nos etnólogos, né? Naqueles que vão também, e também na etnografia, na etnologia e na etnografia como meu contato daqueles que vão conviver lá e fazer aquelas primeiras anotações ali, né? Daquilo que observam, para depois estudarem, obviamente, fazer uma etnologia, né? A gente percebe, pelo menos desses estudiosos, apesar de acabar tendo um contato cultural, não tem como não ter, mas aí eles vão mais como observadores mesmo para tentar compreender o comportamento, a cultura, a antropologia que permeia aquele povo, né? Quando a gente pensa na perspectiva mais dos missionários, né? Cristãos, católicos e evangélicos, e às vezes a intenção é de adentrar quem ainda não teve contato, né, com a mensagem do evangelho. Seja, uma falta também de visão, inclusive, do que é o evangelho, né? O evangelho é muito mais amplo, talvez esteja muito mais presente lá, né, em alguns povos em que nunca se teve contato com esses povos, esteja mais presente do que em nós, que nos dizemos cristãos, digamos assim, né? Se você compreende o evangelho nesse sentido, eu diria mais amplo, você vai entender, né, se há uma convivência lá entre esses povos, né? Em defesa da terra, quer dizer, há muito mais paz, digamos assim, né, e harmonia do que essa nossa sociedade tão violenta, marcada por interesses muitas vezes mesquinhos e interesses pessoais. Então, na verdade, em última instância, seria até uma espécie de destruição daquilo que a gente chama de evangelho, né? No sentido lato, no sentido amplo. Mas eu diria que, assim, que é diferente daqueles que vão para observar e para estudar e que, de alguma forma, respeitam bem mais, digamos assim, a cultura local, né? Enquanto que o processo de evangelização, digamos assim, ele é o mesmo, né? Porque a gente pode fazer a crítica no sentido, por exemplo, a gente pode ver a figura de José de Anchieta, né? Como você colocou aí, é uma figura dentro do seu tempo, como todos nós estamos dentro do nosso tempo, né? Assim, é a visão da época. Mas quando você hoje, né, replica a mesma coisa, eu acho que a gravidade ela é muito maior, né? Porque aí a gente tem muito mais condições de compreender todo esse processo. Isso. É interessante essa leitura que o senhor faz, porque obedece à própria lógica do autor, quando ele fala que existe um processo de colonização objetivo, material e muito direto, e esse pode até acabar historicamente, né? Chegou o tempo que deixou de ser colônia e tal. Mas existe um outro formato mais delicado, denso e até difícil de se perceber, que é de ordem simbólica, né? Então, assim, o Brasil, no caso brasileiro, a gente percebe que, do ponto de vista material, em parte, né? Mas do ponto de vista simbólico, nada mudou nesse sentido. E, inclusive, uma reivindicação de um espírito original, como o senhor fala, né? Do evangelho, a gente percebe que o que acontece é um amesquinhamento, né? Um amesquinhamento tanto do evangelho quanto do divino, né? Porque é como se tivesse supondo aquela velha guerra entre
sombras e luz, né? Eu vou levando ali o evangelho porque ali nunca chegou, mas eu já vejo os valores enraizados há muito tempo ali. Mas esse amesquinhamento é parte desse processo, infelizmente, né? De colonização. Até porque, como o próprio autor fala, né? O Deus que os bandeirantes rezam para o mesmo Deus que os defensores dos índios. Então, a quem ele vai escutar, né? Então, veja que isso vai depender muito de quem interpreta o texto, né? Ele usa até essa expressão, né? Vai depender muito de quem está interpretando. A interpretação pode não ser muito coerente com o espírito original, né? E é por aí. Eu considero, quer dizer, de minha parte, que a gente concedeu uma boa chave de leitura para essa obra, que é muito interessante. 389 páginas de fôlego, uma obra resistente, viu? Muito, muito bem escrita, né? E é encantador, né? A forma como ele escreve é encantadora. Você consegue ler e dizer assim, eu não posso parar agora não, eu vou ler aqui mais um pouquinho. É esse tipo de leitura que cativa, né? Bem interessante, além da riqueza, mas a própria forma como ele escreve é envolvente, né? Uma leitura que vale a pena ser lida e relida, sobretudo nesse período de retrocesso que a gente vive. É bem interessante a gente ter uma perspectiva de leitura que nos ajude a dialogar de uma maneira mais crítica com a realidade, né? E aí o Alfredo partiu, eu vou usar o mesmo esquema de leitura dele, né? Ele partiu fisicamente, mas simbolicamente permanece, né? Como uma dessas figuras inquietantes, né? Que questionam, então permanece simbolicamente, e a obra dele certamente é uma obra que vale a pena e será durante muito tempo revisitada, né? Então, de minha parte, eu acho que a gente conseguiu apresentar uma chave. Então, a não ser que o senhor tenha percebido que ainda faltou alguma coisa. Não, eu acho que para a chave é suficiente, né? Embora a gente sempre tenha consciência de que as possibilidades são inesgotáveis quando a gente está diante de um texto literário e mais um texto com a riqueza que é esse texto do Alfredo. Interessante que, além de ser instigante a leitura e convidativa, a gente acaba tendo não conhecia, digamos assim, nenhum texto dele, acaba tendo uma espécie de simpatia pelo autor antes mesmo de conhecer. Aí depois que eu fui procurar, né? E aí o interesse também para adquirir, eu vou adquirir a outra obra que é muito citada, você fez menção aí, que é uma história concisa, né, da literatura brasileira. E me veio em mente aí uma coisa, como nós temos grandes autores no Brasil, né? Grandes autores, grandes intelectuais, e que eu acho que a gente tem necessidade de explorar mais no sentido positivo, de conhecer mais, inclusive, estes autores, de estudá-los mais, né? Às vezes a leitura, o estudo desses autores está restrita, né, a certos projetos dentro das universidades, né? E como a gente precisaria difundir um pouco mais assim, a leitura desses autores, né? Como Alfredo Bós e tantos outros que nós temos, né? Eu estava lembrando agora essa crítica que ele faz a Gilberto Freire já fazia, né? Assim, antes de alguém que está fazendo essa crítica hoje, também é o Sérgio Buarque de Holanda, a raiz do Brasil, que é o Gessé Souza, né? O sociólogo. Ele tem umas leituras assim, também interessantes, e ele tem também essa crítica, né? Essa crítica, como esse tipo de interpretação de leitura, né? Sem deixar de considerar a grandeza desses autores e da contribuição que eles deram, acaba sendo um tipo de visão que ajuda a manter, né, esse mesmo processo que começou lá em 1500, né, ou seja, a perpetuar essa relação colonizador-colonizado, o que dificulta exatamente um processo, como se chamou aí, de autonomia, né? A gente está sempre nesse binômio, ou seja, parece que no Brasil a gente está sempre na condição de colonizador, de colonizado, ou nas duas condições ao mesmo tempo, já que é uma dialética, como o autor propõe, a gente acaba... Mas assim, eu fiquei encantado com o texto, com o livro, e vou retomar a leitura, né? Agora eu vou entrar de férias,
E aí eu vou retomar a leitura de uma maneira mais tranquila, porque é um texto para a vida toda, né? Digamos assim. Isso. Uhum. Pois bem, pois por hoje nós vamos encerrando aqui a nossa gratidão a quem passou por aqui, todo mundo que já passou, a gente agradece a companhia e esse material fica disponível no Instagram. Já tem um material disponível no Insta e também lá na bio desse Instagram tem um link para você ter acesso às lives do ano passado, né? Foram muitas lives ano passado, 2020. E próximo mês nos encontraremos com um novo livro, né? E aí a gente vai pensar por aqui, por onde é que a gente vai caminhar. Tem muita coisa boa. E aí uma coisa para deixar claro também é que esse livro do Alfredo se encontra disponível. Inclusive, eu estava vendo hoje de manhã, parece que tem uma promoção desse livro no formato físico, mas ele também se encontra disponibilizado em PDF, né? Então, fica aí. Eu, particularmente, montei uma biblioteca virtual, fazendo parte de grupos que compartilham livros em PDF, né? Então, é interessante, porque você ganha com o tempo, ganha o planeta porque é menos papel e financeiramente é mais viável, né? Sobretudo nesse período em que existe uma cruzada contra os livros, né? Então, essa divulgação é sempre pertinente. Mas aí, se você deseja esse livro em formato físico, se eu não me engano, ele entra em promoção hoje ou é amanhã, mas tem um formato de promoção por aí. Então, vale a pena conhecer o autor, vale a pena conhecer esse livro, e aí a minha gratidão ao professor Maurício também por sua paciência e contribuição sempre generosa. E no próximo mês nós temos aqui um novo encontro, sempre no último sábado, às 10 da manhã. E aí a gente já vai começar a pensar o que é que vem pela frente aí como alternativa para uma leitura. Então, minha gratidão sempre. Agradeço mais uma vez, né? Forte abraço para você, Dalmi, para os que estiveram conosco, né, nesse momento, vendo aí o Renato Moraes, lá de Santa Luzia, seminarista, os que passaram por aqui, os que certamente irão ver depois essa nossa conversa, né? E eu estava lembrando que, eu acho que foi ano passado, mas talvez pudesse entrar aí nesse bloco também, um primeiro conversa que a gente teve sobre livros foi sobre a Sociedade do Cansaço, né? Do filósofo lá coreano, né? Então já seria o quarto, mas eu não sei se foi ano passado esse. Foi ano passado, foi em dezembro. Esse bloco foram três, né? Pronto. É isso. Um abraço, tudo de bom. Valeu. Valeu. Até mais. Tudo de bom.